Em um cenário de competição internacional para criar uma vacina eficaz contra o vírus que infectou mais de 26 milhões de pessoas em todo o mundo, o nome da primeira delas apresentada remete a outra rivalidade histórica: a corrida espacial da era da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. O presidente russo Vladimir Putin anunciou em 11 de agosto que o órgão regulador de saúde do país se tornou o primeiro no mundo a aprovar uma vacina contra a Covid-19. Em um aceno nada sutil ao triunfo de décadas atrás, a formulação será comercializada sob o nome Sputnik V. Trata-se de uma referência clara ao primeiro satélite artificial a orbitar na Terra, enviado pelos soviéticos em outubro de 1957. Moscow newspapers were first. Then headlines around the world echoed the news. Russia had blasted a man-made moon into outer space. Assim como o satélite, a vacina foi manchete nos principais jornais do mundo. E, se por um lado as autoridades russas saudaram o feito, cientistas de fora condenaram a decisão como perigosamente precipitada. Isso porque o país não havia apresentado os resultados de ensaios das fases 1 e 2. Elas são as primeiras feitas para testar a segurança e a eficácia do produto. Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimento Direto, que financiou a pesquisa, considerou político o escrutínio internacional. Ele reconheceu que, embora isso possa ser incomum em outros lugares, a Rússia é reservada em seus esforços científicos. We already received tentative interest and preliminary requests for 1 billion doses of Russian vaccine. We have also built partnership to produce the vaccine in 5 countries, and we now have production capability of 500 million vaccines that can be produced in the next 12 months. We'll be producing vaccine only in Russia. We'll be producing vaccine with other countries in true partnership and really making vaccine available to the world, to countries who want it, to countries who need it. We believe that those issues should not be politicized, and we believe once foreign scientists really understand the logic and science behind Russian vaccine, lots of questions will be sort of answered. Nesta sexta-feira, esse embate ganhou novos desdobramentos. O Centro Nacional de Investigação de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, que produziu a Sputnik V, divulgou os resultados das etapas iniciais. A vacina produziu uma resposta de anticorpos em todos os participantes, de acordo com um artigo publicado na revista médica The Lancet, que foram saudados por Moscou como uma resposta aos seus críticos. Os resultados dos testes, conduzidos entre junho e agosto desse ano, envolvendo 76 pessoas, mostraram que 100% dos participantes desenvolveram anticorpos para o SARS-CoV-2. Também não houve nenhum efeito colateral grave. No Direto ao Ponto, vamos discutir esses resultados e o que eles representam na busca por uma solução científica contra a pandemia. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. A vacina russa é feita de 2 adenovírus, que são vírus que causam uma série de doenças, incluindo resfriados. Nesse caso, eles expressam o pico da proteína do coronavírus infeccioso da Covid-19, o SARS-CoV-2. A primeira dose contém o vírus AD26, a mesma cepa usada em uma vacina experimental que está sendo desenvolvida pela farmacêutica Johnson & Johnson. A segunda dose, de reforço, é feita de um vírus AD5, semelhante a um experimento que está sendo desenvolvido pela CanSino Biologics na China. Para os estudos das fases 1 e 2, realizados nos hospitais Burdenko da Universidade ZR9, ambos em Moscou, os pesquisadores inscreveram 76 voluntários adultos saudáveis. Desses, 53 eram homens e 23 mulheres. Com idades entre 18 e 60 anos, eles passaram por uma avaliação física e para funções vitais, fizeram exames de sangue para testes clínicos e bioquímicos infecciosos como HIV, hepatite e sífilis. Os participantes foram divididos em 2 grupos, de 38 pessoas cada, e realizaram testes independentes. Nas fases 1 de cada um deles,
2 grupos de 9 voluntários receberam uma dose de vetor do adenovírus recombinante tipo 26, ou um vetor de adenovírus recombinante do tipo 5, na forma liofilizada ou congelada. Na fase 2, outro grupo de 26 voluntários adultos saudáveis recebeu doses sequenciais do adenovírus 26 no primeiro dia. 21 dias depois, ou seja, 3 semanas, eles receberam o adenovírus 5 de uma das 2 formulações. Conforme um estudo publicado na Lancet, ambas as formulações da vacina foram imunogênicas em todos os participantes, induzindo respostas humorais neutralizantes e mediadas por células. Na fase 2, 85% dos participantes tinham anticorpos detectáveis 14 dias após a dose inicial, aumentando para 100% no dia 21. Os principais efeitos colaterais foram leves. 44 dos participantes tiveram dor no local da injeção intramuscular, 38 apresentaram hipertermia, 32 tiveram dor de cabeça, 21 tiveram astenia, que é o termo médico para fadiga, e 18 pessoas tiveram dores musculares e articulares. Eventos adversos sérios não foram encontrados. Para o presidente do Fundo de Investimentos Direto da Rússia, o Kirill Dmitriev, o resultado serve para responder às dúvidas do Ocidente sobre a vacina. Ele deu uma entrevista nesta tarde à emissora norte-americana CNBC International. We had lots of interest in Russian vaccine and publication in The Lancet, which is one of the key Western magazine on medicine. It's very important to share information about Russian vaccine with the world. And the results have been very good. So basically the study showed that there is very strong both antibody and cell immune response. 100% of the people developed very strong antibody level, 1.5 times on average the level of a sick COVID patient. And cell response has also been very strong, which augurs very well for good long-term immunity. There were no significant side effects. The article also mentions the advantage of the human adenovirus vector that Russia used, which has been basically studied for the last decades and has been a very safe, proven approach. Algumas dúvidas, no entanto, permanecem e são respaldadas pelos próprios autores do estudo. A equipe dirigida por Denis Logunov afirma que, abre aspas, é necessária investigação adicional sobre a eficácia desta vacina para a prevenção de Covid-19. Fecha aspas. Isso porque o estudo só analisou os efeitos em 76 pessoas de 18 a 60 anos e não foi randomizado, ou seja, não houve escolha dos indivíduos e também nem teve duplo cego, que é quando um grupo é injetado com composto inócuo sem que ele ou o médico saiba. Apesar dessas limitações, e ainda antes mesmo dos resultados terem sido publicados, o governo russo já havia anunciado que pretende iniciar a vacinação em massa em outubro, mesmo sem as análises finais da fase 3, que devem ser apresentadas também nesse mês. Na entrevista à emissora norte-americana, Dmitriev minimizou a situação e disse que o país já tinha segurança para anunciar as medidas. Ele também mencionou que, mesmo com as críticas à Rússia, outros países indicaram que podem seguir o mesmo caminho. Um exemplo é os Estados Unidos. O comissário da Agência de Alimentos e Medicamentos, o médico Stefan Hahn, afirmou em entrevista ao jornal Financial Times que o departamento considera autorizar o uso emergencial de uma vacina contra a Covid-19 antes da conclusão da última etapa. Juliana, that's a great question. And basically the advantage Russia had, it had already a registered Ebola vaccine that went through all clinical trials, phase 1, phase 2, phase 3, and we just slightly modified this Ebola vaccine based on human adenovirus to this COVID vaccine. So this is an approach called human adenovirus, has been studied a lot. From 1971, all of the recruits in the US military are receiving human adenovirus vaccine. So we used an all-proven approach, we made it happen, and now other countries follow in our footsteps. You saw Britain last Friday saying that maybe they'll consider emergency authorization. FDA said they may want to consider emergency authorization. So really following Russian footsteps after initially saying no way that any vaccine can ever be approved before phase 3. We believe we have a very safe technology. We want to... A previsão dos russos é de que a vacina comece a ser exportada para outros países em novembro. O Brasil, junto com Coreia do Sul, Índia, Filipinas e Cuba, está entre os países que devem também produzir a vacina.
Por aqui, o governo do Paraná informou hoje que os testes da Sputnik V com voluntários devem começar em cerca de um mês. O secretário da Casa Civil do Estado, Guto Silva, informou que a expectativa é que o período do registro deve acontecer em cerca de 10 dias e que, após isso, a liberação da Anvisa acontece em cerca de uma semana. E para discutir esse assunto, eu recebo no Direto ao Ponto Luiz Almeida, biólogo formado pela PUC Campinas e doutor em microbiologia, na área de genética de bactérias pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Ele é diretor no Brasil do Festival Internacional de Divulgação Científica Pint of Science, um brinde à ciência, e coordenador dos projetos educacionais do Instituto Questão de Ciência. Luiz, bem-vindo. Opa, Eric, obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. Luiz, para a gente começar, quais são os impactos desses resultados divulgados hoje? Esses dados são suficientes para afirmar que a vacina vai ser capaz de proteger contra a Covid-19? Então, Eric, esses resultados, a gente estava cobrando muito, né, dos russos, porque só o Putin tinha vindo a público falar que já tinha vacina, que estava pronta, mas ele nunca tinha mostrado nada ainda. O que mostrou esse estudo publicado na Lancet, né, que é uma revista bem prestigiada no meio acadêmico, é que eles fizeram uma fase 1, um início de fase 2. Então, significa que eles estão testando a eficácia da vacina e vendo se ela é segura também. Então, a gente está nesse ponto com a vacina. Não dá para afirmar muito mais do que isso ainda, porque ainda precisa de mais testes e precisam mostrar, mesmo que eles já tenham feito, precisam mostrar esses testes de eficácia, né? Então, o que a gente sabe é que ela está ali, ela é segura, aparentemente é segura, mas foi testada numa população bem pequena ainda de voluntários que eles tiveram lá na Rússia. Deixa eu te perguntar justamente sobre isso. Foram apenas 40 voluntários que receberam a vacina completa e ninguém recebeu um placebo para comparação também, né? Se a gente for comparar com outra vacina da CanSino Bio, teve fase 1 e 2 com quase 400 pessoas, 382 recebendo a vacina e outras 126 recebendo placebo. Até que ponto esses números da Sputnik V podem preocupar? Eles estão realmente baixos, estão no parâmetro mundial dessa fase? Para a fase 1, realmente são poucas pessoas que normalmente são utilizadas. Eles até recrutaram uma quantidade, a gente vê no artigo que eles tentaram recrutar uma quantidade grande de pessoas. É um problema nesses tipos de estudo também. A gente começa com uma expectativa de ter várias pessoas participando, mas no meio do caminho acontecem outras coisas e elas vão abandonando, né? Então eles tiveram esse problema de fato, né? Para uma fase 1 não é ruim, não. Esses números que eles têm aí, realmente com 40, uma população de 40 pessoas, já dá para ver se ela é segura ou não. Se ela for muito ruim, você já vai de cara logo ver que todas as pessoas estão em efeitos colaterais muito mais adversos do que a gente espera que uma vacina tenha, né? Então, para a fase 1 tá ok, não é muito mais pessoas que a gente precisa para fazer isso, não. E além disso, o que a gente pode apontar como um outro ponto fraco? Porque os próprios cientistas admitem que houve uma inclusão de poucos voluntários e a maioria do sexo masculino em algumas etapas dessa fase. E apesar do planejamento para recrutar voluntários, como tu bem mencionaste, tiveram dificuldade para encontrar pessoas mais velhas. Até que ponto isso pode influenciar? Então, aí você pega uma parte da população que, além de ser jovens, né, então eram saudáveis, jovens, não é daquela que a gente vê de grupo de risco, e eram todos homens, né? É uma parte muito pequena da população para eles afirmarem qualquer outra coisa além da segurança da vacina, né? Então, mesmo a eficácia, a gente tem que testar em outros faixa etária, outros sexos, outras mulheres, homens, diferentes faixas etárias, para ter um panorama mais geral da população, né? Uma diversidade mais geral da população. Esse é realmente um ponto fraco, mas não porque, como ela está sendo anunciada, eu acho que é um engano até pelos russos ali, falar, não, gente, já está pronta a vacina, está pronta para colocar no mercado. Pelo que eles mostraram ali no Lancet, está ok para a fase 1, que é o que a gente tem de resultado ali. A fase 1 deles está feito ok, mas todo o resto disso, de não ter uma gama grande de população e de diferença, né, diversificada a população, a gente não consegue concluir mais nada além disso, porque daí realmente a gente precisa ver se, tá bom, em jovens, homens e adultos saudáveis ela não fez mal,
Mas aí a gente tem que começar as outras fases com mais pessoas para exatamente pegar um maior pool, né, um maior número de pessoas que talvez tenham uma comorbidade diferente, tenham outras condições que além desses jovens homens estavam apresentando. Então tudo isso tem que ser levado em conta nas fases seguintes, que vai ser daí uma fase 2 mais completa, e aí sim a fase 3, que é para ver o vamos ver de verdade, né, colocar a vacina no mundo real. Comentário em relação a esse estudo russo, 2 pesquisadores, o Barzev e o Zon Ingles, eles trouxeram um ponto de que havia militares pagos para participar desse teste. Isso pode ter algum impacto nos resultados pelo histórico de condicionamento físico mais aprimorado, ou isso não tem nada a ver com a Covid? Para essa fase ali não tem tanto problema isso, de ser as pessoas saudáveis, porque é exatamente isso que a gente quer ver. Se é uma pessoa saudável, comum, normal, sem comorbidade nenhuma, ter histórico de atleta, se vai afetar ou não, o teste ia mostrar isso, mas é para verificar se ela não vai causar mais mal do que o próprio coronavírus, né? Então é para isso que serviu essa fase. Sendo essa população muito restrita, não vejo problema nenhum, a não ser que seja isso, são militares que daí são forçados a participarem, e aí os resultados podem ser que sejam manipulados de alguma forma. Acredito que não tenha sido isso, mas também a gente, por conta de como os russos estão divulgando isso daí, principalmente o Putin, né? A gente tem que ficar sempre com outra antena ligada, né? Para ver se não tem também esse perigo de passar um tipo de estudo mal feito, mas pelo que eles publicaram na Lancet, já foi revisado pelos pares. Mesmo assim, né? Também com a Lancet, a gente tem que também ficar com o pé atrás ainda ali. Eu acho que toda publicação a gente tem que olhar ela com muito cuidado, ainda mais quando está saindo muito rápido assim, né? Essas coisas. A gente viu que a própria Lancet, no caso da cloroquina, passou pela publicação dos pares e estava errado, né? Então depois viram que os resultados eram forjados. Então, e aí o que é elegante da ciência é isso, ela mesma se autocorrige, né? Então, apesar de ter sido um lance ruim para a Lancet, para a ciência é comum isso. Luiz, eu quero tocar sobre um outro ponto relativo à vacina Sputnik V, mas eu quero mencionar um estudo publicado em junho na Science Immunology que mostrou que pessoas infectadas são capazes de gerar algumas células específicas. Entre elas, seria uma célula T, que nesse estudo foi mostrado que algumas pessoas não infectadas tinham ativação nessa célula. E segundo a publicação da Lancet, os resultados iniciais da vacina russa indicam que essa vacina produziu células T. O que seria essa célula T? Qual a importância dela nesse contexto da Covid-19? A gente não existe uma única célula T, é um conjunto de células que a gente chama ela coletivamente de células T. Elas estão presentes no nosso organismo, elas são super importantes para fazer aquela resposta imune de memória. Então daí são células T que vão produzir anticorpos, mas também tem outros tipos de células T que identificam esses outros micro-organismos, como bactérias e vírus, e tem um outro ainda tipo mais específico, que elas conseguem identificar células nossas que estão infectadas pelo vírus, pelo coronavírus. Então, são uma gama de células T que existem, e que esse estudo mostrou que sim, existe uma ativação dessa célula T específica para o coronavírus. Então, daí é a importância desse estudo. E pelo que a gente está vendo da resposta para o coronavírus, que não é só anticorpo, por mais que a gente veja as pessoas ali que já pegaram o Covid, e aí tem aquele soro convalescente, né, que é o soro das pessoas que já pegaram, e tem uma resposta de anticorpo, mas depois de 3, 4 meses diminui essa resposta de anticorpo, a gente tem que olhar para as células T exatamente por causa disso, que são essas células que vão estar ali, células de memória, ou células que vão identificar outras células nossas contaminadas pelo vírus e vão lá e vão destruir essa célula. É assim que vai funcionar que funciona o nosso sistema imune, não só para o corona, mas para outras doenças bacterianas ou virológicas também. Então, essas células T realmente elas estão parecendo ter um papel mais importante no caso da Covid, e uma grande notícia que isso que a vacina russa mostrou, que tem uma ativação maior dessas células T, né? Então, uma coisa boa. E além desse ponto positivo, o que mais tu enxergas como pontos fortes dessa vacina russa em específico? Então, essa vacina russa, ela é aquela que usa o adenovírus, né, que é um vírus do resfriado comum, só que diferente daquela de Oxford, que é também
uma vacina de adenovírus, que você pega um vírus do resfriado comum e fantasia ele, né, de coronavírus, então você coloca o material genético do coronavírus, especificamente aquela que é o código que vai codificar para a proteína spike, né, que é aquela que fica, a espícula que fica por fora. Então você coloca essa informação dentro desses adenovírus. A diferença da vacina russa para a vacina de Oxford é que eles usam 2 tipos de adenovírus diferentes, enquanto a de Oxford usa um só. E por que isso é importante, né? Porque uma vez que você dá a primeira dose da vacina, o nosso organismo vai produzir defesas tanto contra a proteína do spike, que é o que a gente quer, mas também contra o próprio adenovírus, contra o próprio carregador ali. Isso, a vacina russa tem uma vantagem, porque daí você aplica 2 doses, você aumenta a produção de células do sistema imune, de anticorpos. Na primeira dose, você dá um alerta, e na segunda dose, de vez o nosso próprio corpo já atacar a vacina, ele não vai atacar a vacina direto porque é um outro vírus, é um outro carregador de vírus, né? Na de Oxford, que eles viram que é isso. Na segunda dose, ela já não dá um boost, assim, um aumento na sua capacidade do sistema imune, porque o nosso corpo também já está atacando o próprio vírus, e então ele nem chega a penetrar na nossa célula, para que o material genético da proteína spike seja produzido pelas nossas próprias células. Então essa que é toda a ideia, né, de fantasiar o vírus. A gente mesmo acaba produzindo essa parte de fora do coronavírus e mostra para o nosso organismo, olha, quando vier uma coisa parecida com esse negócio aqui, mata tudo. Então a vantagem da Rússia é essa, você tem duas doses que é mais capaz de aumentar a capacidade do seu sistema imune de proteger contra o coronavírus especificamente. E nós sabemos que o governo do Paraná tem um acordo firmado com a Rússia para testagem e produção dessa vacina. E depois dos resultados, o Tecpar, que é um instituto de tecnologia lá do Paraná, na verdade, o Tecpar não, o diretor-presidente do Tecpar, o Jorge Calado, ele afirmou que a aplicação da vacina pode acontecer já no início de 2021. Como é que tu enxerga dessas perspectivas? Então, daí quando começa a juntar um pouco de política e de promessas, assim, a coisa fica complicada, e acho que o pessoal está pensando muito errado no sentido, olha, a gente descobriu a vacina funciona, passou a fase 3, amanhã, no dia seguinte, vai estar no posto de saúde ali para você se vacinar. Ninguém está falando de como vai ser transportada esse tipo de vacina, de como vai ser armazenada, de como ela vai ser distribuída para a população nos mais diferentes locais que tem. Qual que é o recurso que precisa disso? Porque imagina, saiu uma vacina, descobriram a vacina agora, beleza, é aquela lá que a gente vai usar. O mundo inteiro vai querer usar essa vacina. Então a demanda de material para produzir essa vacina, para alocar essa vacina, para transportar essa vacina, vai ser igual quando tinha de máscara, né? Quando começou toda a onda de usar máscara. A gente não encontrava máscara em farmácia nenhuma. Para a vacina vai ser a mesma coisa. Se a gente tiver a tecnologia de produzir essas vacinas de adenovírus, que é diferente do que, por exemplo, aqui de São Paulo, né, a Sinovac, a Coronavac, é um outro esquema. Esse daí a gente tem uma capacidade grande de produção, mas mesmo assim não é do dia para a noite que a gente vai ter esse monte de dose para distribuir para a população. Um exemplo disso a gente teve recentemente para a vacina da gripe, quando a gente teve a campanha em março, né? Lembra bem que daí foi primeiro para pessoas que são de idade de risco, acabou em poucas horas, já tinha acabado em cidades populosas como São Paulo, como outras capitais. Foi assim, de poucas horas já não tinha mais dose nenhuma da vacina. Isso porque é a vacina da gripe, a gente já sabe como produzir, já sabe como transportar, já sabe como a população vai aceitar ou não essa vacina. Então, foi só um exemplo do que vai acontecer. Então, e a gente não tem todo esse conhecimento de como fazer essa logística toda da vacina, porque a gente não sabe qual que vacina vai funcionar ainda, né? Então, o primeiro ponto é ela funcionar, e depois a gente tem que pensar em toda essa logística de aplicação mesmo da vacina, né? Falar que é para começo de 2021 é você ser muito otimista para isso. É um pouco o que acontece na Rússia, né? Que o próprio Putin e os agentes da saúde russos afirmaram que a vacinação em massa pode começar já em outubro, sendo que a fase 3 nem foi concluída ainda.
Não, é exatamente isso. Tem uma outra coisa da vacina russa que é legal também, que eles fizeram, pensando nisso, né, do tamanho da Rússia, que é gigantesca, e tem várias áreas que não tem acesso, é que eles testaram também uma liofilizada, ou seja, eles fazem um pó da vacina. Isso, para transporte, para alcançar outros lugares, é super vantajoso, porque daí você não precisa transportar essa vacina em temperaturas baixas, como que é o que acontece com vacinas que já estão prontas para aplicar a dose, né? Então a gente precisa ter todo um armazenamento mais planejado para isso. Essa liofilizada, né, esse pozinho, então daí você pode transportar ele para regiões mais remotas, de lugares quase que inacessíveis, assim, de fácil transporte, né? Isso é super interessante também aqui pensando no Brasil, né? Porque a gente tem lugares que, é só ter um refrigerador, mas tem lugar que não tem refrigerador nem no posto de saúde, né? Então isso é uma coisa bem interessante. Essa vacina chega liofilizada, o pessoal de lá ativa ela, daí com o solvente que tiver, com o soluto lá que tiver, né? Com o líquido que for para aplicar mesmo, e aí tudo bem, esse líquido pode ser transportado de uma outra maneira, porque o vírus não está lá. Então, tudo isso, você pensado, é muito legal dessa vacina russa se ela der certo, né? Então é uma outra vantagem também que eu tinha até esquecido de mencionar. Então acho que agora que a gente falar que a vacina russa, ela pelo menos é uma candidata, certo? A ser uma vacina eficaz contra a Covid. Sim, com certeza. Ela é uma boa candidata, pelo menos pelos resultados que foi apresentado aí hoje no artigo da Lancet. Ela tem essa resposta célula T, ela tem isso de ser liofilizada, mas, de novo, é uma candidata, a gente, até que não chegue na fase 3, todo mundo é candidato, não passou da fase 3, vai ser descartada. Não tem história, não. E a gente tem que lembrar também que é sempre a primeira vacina pode ser não aquela excelente que está todo mundo, eu vou tomar para pular o carnaval para conseguir sair, com calma. Isso aí a gente ainda, realmente, ela é uma candidata, uma boa candidata, mas ainda assim tem que passar por todas as aprovações de teste. E aí a Anvisa, pelo que a gente está vendo aqui, está fazendo um papel excelente de não entrar nessa hype toda aí, né? Então, falar, olha, não, só quando tiver realmente com fase 3 que a gente vai autorizar a fazer a aplicação aqui no Brasil, né? E por enquanto é com testes, para pesquisa, tudo bem, funciona. O Brasil, infelizmente, é um super candidato para testar vacina, porque tá em todo mundo, o vírus está aqui circulando livre, leve e solto, né? Então o Brasil se tornou esse ponto quente das pessoas, das empresas testarem a vacina por causa disso. Não adianta você ter uma vacina e testar num lugar que não tem o vírus, né? Então aqui o Brasil se deu bem, né? Se pode falar uma coisa assim por causa disso. Luiz, agradeço a participação aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço, cara. Estamos aí sempre à disposição, Eric. Brigadão pelo convite. Foi um prazer aí conversar com vocês. O Direto ao Ponto fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.